Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Me chamo Matheus e eu vim aqui corrigir com vocês a prova de matemática do concurso dos Correios que aconteceu no último domingo, dia 15. Vamos lá? Começando pela primeira questão. Número 16. Considere que x e y são números inteiros positivos, tais que ele apresenta essa equação e assinale a alternativa que apresenta o valor máximo de y menos x. Vamos lá? Vou fazer aqui junto com vocês. Essa é a questão número 16 da prova, tá? Ele apresentou a equação 5x mais 3y igual a 29. Ele disse que o x e o y são inteiros positivos. Vocês lembram quem são os números inteiros? São todos os números inteiros positivos e negativos. Não conta o número quebrado, tipo 2,9, 3,5, não conta esses quebrados e nem os fracionários, tá? Então vamos colocar os inteiros aqui. 1, 2, 3, 4 e assim vai, certo? Vamos escolher um número inteiro qualquer aqui. Vamos lá. Vamos escolher o número 1. Vamos substituir aqui no x. 5x, que aí equivale a 1, mais 3y igual a 29, certo? Agora resolve a questão. 5 vezes 1, 5, mais 3 vezes y, 3y, igual a 29, certo? Esse 5 que está aqui positivo passa para lá diminuindo, aí fica 3y, que repete, mantém aqui, igual 29, o 5 passa para lá menos 5, 3y igual a 24, que é a subtração de 29 com 5, y, aí esse 3 que está aqui multiplicando passa para lá dividindo, aí fica 24 sobre 3, y igual a 24 por 3, 8. Então, o que temos aqui? Quando o x for igual a 1, o y ele é 8. E a questão, ela pede y menos x. Então, 5x mais 3y igual a 29. Para o x, a gente deu o resultado 1, certo? Que a gente separou nos números inteiros. O y a gente descobriu que é 8. Então, 5 vezes x, que a gente substitui por 1, mais 3y. Mais 3 vezes o y, o 8 que a gente descobriu. Então, ele pediu y menos x, 8. Menos 1, 7. Gabarito, letra C de casa. Certo? Questão 17. A razão entre a idade de Ana e Bruno é 3:5. Se a soma das idades é 32 anos, assinale a alternativa que apresenta a idade do Bruno. Então, vamos lá. Ana e Bruno, a razão das idades de Ana e Bruno é 3:5. Tem que colocar na ordem que é falado, tá? Falou 3:5, então 3 no numerador e 5 no denominador. Se fosse 5:3, aí seria 5 no numerador e 5 no denominador, certo? Aí a gente faz o seguinte. É igualdade, né? O que dá aqui tem que
ser proporcional ao que dá aqui. Tem que ser equivalente ao que dá aqui. Então, 3, para chegar ao valor de A, a gente multiplica por K, né? K é a constante da proporção. 5, para chegar a B, a gente multiplica por K também. Aí fica 3K mais 5K igual a... Ele disse que a soma é 32 anos, então 32. 3K mais 5K, 8K, igual a 32. Esse 8 passa para... que está multiplicando, passa dividindo, então fica 32 sobre 8. K é igual a 4. Ele pede a idade do Bruno, então... Bruno é o que eu multipliquei por 5K. Então, e o K a gente descobriu que é 4. Então, 5 vezes 4, 20. A idade do Bruno é 20 anos. Gabarito, letra C de casa. Tá certo? Vamos lá. Número 18. Um carteiro deve entregar encomendas em 2 regiões. A quantidade de encomendas para a região A e a quantidade para a região B está na razão de 3 para 5. É uma questão muito parecida com a anterior. Ó, A para B está 3 para 5. Muito parecida, deu até os mesmos valores, olha. Então, se ao todo há 80 encomendas para serem entregues, assinale a alternativa que apresenta a quantidade destinada à região A. Então, vamos lá. A mesma coisa que na questão anterior. Para chegar até esse valor, multiplica por K. Para chegar até esse valor, multiplica por K. 3K mais 5K é igual a 80 encomendas, né? Ao todo. Olha só, ele deu os mesmos valores, 3K, 5K, igualzinho à questão anterior, olha aqui. Só que ele falou dessa vez que a soma deu 80. Então, o que significa aqui? 8K, que é a soma de 3 mais 5, igual a 80. K é igual a 80 por 8, né? Que o 8 passou dividindo. K é igual a 10. Aí olha para o enunciado, sempre olha para o enunciado para ver e ter certeza do que ele está pedindo, para não marcar besteira. Acontece muito de ir na fome, no desespero, aí marca a alternativa e quando vai ver o enunciado ele estava pedindo outra coisa. Cuidado. Ele pediu a quantidade destinada à região A. Então, o A corresponde a esse 3K. O K a gente viu que é 10. Então, 3 vezes 10, 30. 30 encomendas. Gabarito, letra B de bola. Tá certo? Número 19 agora. Um caminhão dos Correios percorre um trajeto entre 2 cidades, mantendo uma proporção de 4 horas de viagem para cada 240 quilômetros percorridos. Se o trajeto total entre as 2 cidades é de 360 quilômetros, assinale a alternativa que apresenta o tempo necessário para concluir a entrega mantendo a mesma proporção. Então, vamos lá. Ele falou que em 4 horas de viagem percorre 240, né? 4 horas, 240. E falou, ele quer saber em quanto tempo vai percorrer 360. Ó, quanto tempo vai percorrer 360. Pensa comigo. Se você tá lá correndo, né? Tá lá correndo,
querendo chegar no local o mais rápido possível. Aí tá, se você for mais rápido, de tempo, assim, você vai chegar se você, melhor dizendo, se você percorrer mais uma distância maior, você vai demorar mais, certo? Só pensar um pouquinho nessa questão no dia a dia, né? Em 4 horas você percorreu isso daqui. Se aumentou a distância que você percorreu, então vai aumentar também o tempo, né? Uma coisa diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado, certo? E se fosse inversamente, se fosse aumentar aqui e diminuir aqui, ou vice-versa, aí seria inversamente proporcional, aí ou a multiplicação seria em linha reta, por exemplo, além de ser 240 vezes x, seria 240 vezes 4. Ou então até poderia multiplicar cruzado também, só que você teria que inverter uma das grandezas, tá? Ou aqui seria x e aqui 4, ou aqui seria 360 e aqui 240, tá certo? Vamos lá. Vamos colocar aqui 240 vezes x, 240x, igual a 360 vezes 4, certo? Certo. Mas aqui dá para simplificar, ó, até para não ficar um número muito grande, dá para simplificar, ó, 240 por 4. 240 vezes dividido por 4 dá quanto? 60. 60, né? Então fica 60 aqui e 1 aqui, né? Beleza. Então 60x igual a 360. X sozinho, aí o 60 passa para lá dividindo. 360 sobre 60, corta o zero, x igual a 6, que é 36 dividido por 6. Beleza? Beleza. Então, ele vai fazer esse trajeto de 360 quilômetros em 6 horas. Ou então, tinha um jeito também de fazer essa conta sem precisar fazer isso aqui, sem precisar fazer essa equação. Olha só. 240 para 360 são 120. 240 até 360 são 120. E 120, ele é exatamente metade de 240. Então, se para chegar até aqui, ele teria que percorrer isso mais metade disso, então aqui também iria ser metade, né? 4 horas mais 2 horas, 6 horas. 6 horas para poder fazer esse percurso. Poderia ser feito dessa forma também, tá certo? Questão 20. Uma empresa de entrega dos Correios registra lucro mensal LX em milhares de reais, de acordo com o número X de pacotes entregues no mês. A função que descreve esse lucro é dada por L de x igual a menos 2x ao quadrado mais 40x menos 150. Assinale a alternativa que apresenta um número de pacotes entregues que maximiza o lucro. Ó, quando fala lucro mínimo, lucro máximo, ele está falando de x de vértice, y de vértice, e tem algumas formulinhas, né, que você precisou decorar.
fórmulas bem simples. Simples como, por exemplo, o x do vértice, aí menos b sobre a. Y do vértice, não repara na minha letra feia, tá? C sobre a, certo? Então, vamos lá. Ele deu aqui a equação. Menos 2x ao quadrado mais 40x menos 150. Certo? Certo. E a gente vai calcular só o x do vértice. Ele pede o maior ponto, o maior lucro, né? O maior número de pacotes entregues que maximiza o lucro. Então, a gente vai calcular o x do vértice, que é igual a menos b sobre a. Sobre 2a, perdão, eu errei aqui. Então, vamos lá. X do vértice igual a menos b. O que acontece? O a, ele vai, na equação de segundo grau, ele vai ser sempre o que acompanha o x ao quadrado. No caso aqui, o a é menos 2. O b vai ser sempre o que acompanha o x. No caso aqui, o 40. E o c sempre o que está sozinho, que não tem nenhuma letra acompanhando. No caso aqui, 150. Então, menos b, eu pego o 40, que está ali positivo, e boto negativo. Boto um sinalzinho de menos do lado. Sobre 2 vezes a. 2 vezes menos 2. Se o b ele fosse negativo aqui, seria menos, aí entre parênteses, menos 40. Aí esse menos de fora, ele iria mudar o sinal de quem está dentro. Então, aí seria mais 40. E aqui esse menos é da fórmula. Então, fica menos 40 sobre 2 vezes menos 2. Certo? X do vértice igual a menos 40 sobre mais vezes menos menos sobre 2 vezes 2, 4. Menos vezes menos, mais 40 dividido por 4, 10. É o gabarito, tá? É o gabarito da questão. 10 pacotes, certo? Número 21. O custo C de x para enviar um pacote pelos correios depende do número de quilômetros percorridos e é dado por essa função linear, onde C de x é o custo em reais e x é a distância percorrida em quilômetros. Se o custo para enviar um pacote for R$ 34,00, assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida. Então, ele deu aqui a equação 2x mais 10, onde C de x é o custo em reais, né? Ele deu essa equação, C de x igual a 2x mais 10, onde C de x é o custo em reais. E o custo, ele deu que é 34. Então, fica 34 igual a 2x mais 10. Olha aqui. Esse 10 que está positivo passa para lá negativo, fica 34 menos 10 igual a 2x. 34 menos 10, 24, igual a 2x. O 2 passa dividindo, x igual a 12. É o gabarito. Distância percorrida, 12 quilômetros. Tá certo? E essa foi a questão de número 21. Questão de número 22. Em uma livraria,
35% dos livros são livros de ficção. Então, já anota aqui, ó. 35% são de ficção. Após uma promoção, 20% dos livros de ficção foram vendidos. Então, 20% desses 35%. É porcentagem de porcentagem, tá? Porcentagem de porcentagem. Então, a gente calcula aqui, ó. 35 vezes 20 dá 700. Sobre 100 vezes 100 dá 10.000. Aí corta 2 zeros aqui, corta 2 zeros aqui. 7 sobre 100. 7 sobre 100 é 7%. 7%. Tá certo? E 140, e ele entregou que 140 livros de ficção foram vendidos. Então, 7% corresponde a esses 140 livros. Certo? Mas ele quer saber o total de livros dessa livraria. Então, já é uma proporção. Se 7% equivale a 140 livros, então 100% equivale a quantos livros, né? Multiplica cruzado, porque aumentando aqui vai aumentar aqui também. 7x, né? 7 vezes x igual 140 vezes 100. Isso dá 14.000. X é igual a 7, passa para lá dividindo. 14.000 dividido por 2. 14 dividido por 7, 2. Aí os outros zeros repete. Então, 2.000 livros que tinham nessa livraria. Gabarito, letra D de dado. Tá certo? Número 23 agora. 3 carteiros dos Correios precisam dividir igualmente um bônus de R$ 1.200, tá? De acordo com a quantidade de entregas que cada um fez. Ó, já está falando de uma divisão proporcional aqui, tá? Igualmente, um bônus de 1.200 de acordo com a quantidade de entrega. Então, se é de acordo, então é uma coisa diretamente proporcional, tá? Uma recompensa diretamente proporcional. O carteiro A, ele fez 20 entregas. Ó, o carteiro A fez 20 entregas. 1.200 que está aqui é o dinheiro que vai ser dividido proporcionalmente. Para o carteiro B, fez 30 entregas. E o carteiro C fez 50 entregas. Aí, dá 1K para cada um, né? Fica 20K mais 30K mais 50K. Igual a 1.200, que é o dinheiro que vai ser dividido proporcionalmente. Certo? 20 com 30, 50 com 50, 100K. Igual a 1.200. K é igual a 1.200 sobre 100, passa para cá, dividindo. Corta, 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 corta. K é igual a 12. Tá certo. Mas qual foi a pergunta dele? Ele quer a alternativa que apresenta o valor que o B vai receber, que o carteiro B vai receber. O B, ele fez 30 entregas. 30 vezes K, que a gente descobriu que é 12. Aí fica quanto? R$ 360. Gabarito
Letra B de bola. Tá certo? Questão 24, a penúltima, já está acabando, tá? Questão 24. Uma caixa com encomendas tem um volume de 0,75 metros cúbicos. Para armazenar a caixa em um depósito que utiliza uma tabela de controle de medida em litros, é necessário fazer a conversão de unidades. Assinale a alternativa que apresenta o volume desta caixa em litros. Então, vamos lá. 1 metro cúbico, ele equivale a 1.000 litros, tá? Então, para fazer essa conversão, como é que faz? Ele pediu 0,75 metros cúbicos, né? Então, para converter para litro, é só você multiplicar por 1.000. Equivale a quanto? Como é que você faz para multiplicar por 1.000? Você anda com a vírgula para a direita. Quantos zeros, o número de vezes que você andar com a vírgula depende do número de zeros que tem aqui. Tem 3 zeros, então anda 3 casas para cá. Se fosse dividindo, ia andar com a vírgula para a esquerda, mas é multiplicando. A vírgula é para a direita. Então, 3 zeros, 1, 2, 3, 750. 750 litros, gabarito, letra A, de aprovado, tá?